Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos. Capítulo 10. A partir do versículo 17 até o 23. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e lhes perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane a ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta-te uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Eu já preguei muitas vezes nesse texto, mas nesses últimos tempos tem me chamado muito a atenção que há um número muito grande de pessoas que estão mudando de status a sua vida, que estão se enriquecendo. As pessoas, elas começam a ganhar dinheiro com uma série de coisas, e elas começam a postar, como se colocando a foto nas redes sociais fosse o sucesso de todas as coisas. Mas aí a gente continua acompanhando e percebe que essas pessoas, elas continuam vazias, elas continuam com o coração sem preenchimento, elas continuam sem um propósito de vida. Por isso que Jesus disse: tira o teu coração sobre o dinheiro. Ele disse: vai, vende tudo que tens. Ele não queria o dinheiro dele, ele queria que ele se desapegasse daquilo ali. Aquele não era um homem qualquer, aquele era um jovem. A Bíblia diz que ele tinha saúde, que ele tinha vigor, que ele tinha força, que ele era rodeado de amigos. A Bíblia fala que aquele moço, ele vivia numa boa casa, bens, conforto. Ele vivia uma vida com propriedades. Ele tinha dinheiro para se divertir. Em Lucas 18:18 fala que ele era um homem que tinha uma boa fama. Apesar de ser jovem, mas era um jovem rico, pródigo, era um fenômeno, era um líder influente, era um líder famoso, talvez um oficial da sinagoga, moço de elevada reputação, grande prestígio social.
No livro de Marcos 10, 20, Mateus 18, 20, fala que ele era portador de excelentes predicados morais. Ele tinha um bom comportamento, ele tinha uma fina educação, ele era um moço que vivia com integridade, não vivia em orgias, não era um homem adúltero, não era desonesto, vivia uma vida honrada, pura, dentro dos mais rígidos padrões morais e possuía uma excelente conduta. Mas, no entanto, em Mateus 19, 20, fala que ele tinha algo que faltava à sua vida. Tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz. Possuía tudo que o mundo podia oferecer, mas não tinha felicidade. O seu coração continuava vazio. Deus pôs no homem um coração que só pode ser preenchido com a presença de Jesus no coração. O coração do homem vive gritando por paz, só Jesus tem essa paz. O coração do homem vive gritando por uma convicção, só Jesus tem essa convicção. O coração do homem vive gritando por uma presença extraordinária de Deus, só Jesus traz essa presença para a vida do homem. Aquele moço estava cansado da badalação. Aquele moço estava cansado de tudo aquilo que ele precisava e comprava com seu dinheiro. Nada satisfazia o seu coração. Sua vida era constantemente uma busca de Deus. Ser correto não basta. Ser religioso não é suficiente. Ele precisava olhar para Deus de uma outra maneira. Aquele moço tinha sede de Deus. Em Marcos 10, 17 fala que aquele moço tinha sede de Deus, sede de vida eterna. Ele estava ansioso, ele queria possuir a vida eterna. Ele não queria enganar a ninguém, ele queria ser salvo. Há poucos dias, eu vi uma foto de um indiano, é considerado um dos homens mais ricos do mundo. E ele estava com tanto peso de ouro, que eu não sei como é que o pescoço dele ficava. E ele estava andando, do lado dele, tinha mais de 20 seguranças. E ele e a esposa no meio, e o pai. E eles andavam, uma frota de carro, mas você olhava no rosto deles, eles tinham tudo que o dinheiro pode comprar, eles tinham tudo que você pode obter na terra, mas você olhava, havia uma infelicidade na vida deles. Esse rapaz, tudo que o dinheiro podia comprar, ele já tinha comprado, mas faltava nele a presença do Senhor Jesus. Ele foi até Jesus, ele buscou a Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus e ele fez uma pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Só que ele não esperava que o Senhor Jesus tocasse justamente aonde estava o seu coração. Quantas pessoas olham para Jesus apenas como o Cristo que veio, foi à cruz, desceu, morreu, mas não olham como Ele ressuscitou.
A igreja, durante muitos e muitos anos, colocou uma imagem de Jesus cadavérico, uma imagem de um Cristo bem fraco, para que todo mundo que olhasse para Ele, dissesse: coitadinho dele, nós vamos ficar perto dele. Esse não é o nosso Cristo. O nosso Cristo é o Filho de Deus que veio à terra. Quando Ele esteve aqui, Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a água da vida, quem beber desta água jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele esteve aqui, Ele viveu entre nós, curou, manifestou a glória de Deus, restaurou, fez milagres extraordinários. Mas quando chegou a hora, Ele se entregou na cruz do Calvário para a remissão do meu pecado e do seu pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Aquele rapaz, ele tinha tudo, mas ele não tinha vida eterna. Hoje, nós estamos num culto de ceia, e todos os meses, nós temos esse culto para nos lembrar do sacrifício que Jesus fez para nos tirar do império das trevas. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vencemos a morte com Cristo, vencemos o pecado com Cristo. Em Cristo nós vencemos todas as coisas. O Jesus está olhando para a humanidade hoje, que coloca toda a sua perspectiva no dinheiro, coloca toda a sua perspectiva na fama, coloca toda a sua perspectiva naquilo que pode alcançar. Hoje o homem começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa que ele faz é comprar carros luxuosos, depois compra um avião, aí descobre que tem uma manutenção fortíssima para manter um avião, e aí vende o avião. Mas ele vive querendo mostrar que ele pode, que ele tem, que ele é uma pessoa vencedora. Só que quando você chega na sepultura, tudo isso acaba. Você não leva nem o seu sapato de estimação, aquele que já tem o formato do dedinho, sabe? Todo mundo sabe o que é isso, todo mundo tem um. Aquele que entra assim, a gente chega no quarto, ele já está dizendo: ei. Todo mundo tem um sapato assim, que gosta dele mais do que os outros. Nem esse, ninguém consegue levar. Nós só levamos para encontrar com Deus aquilo que nós vivemos, a nossa alma. As nossas decisões são as coisas mais importantes. Aquele moço, quando Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem, segue-me. Ele se entristeceu, porque o coração dele não estava em Cristo, estava no poder, na riqueza, em ter. Meus irmãos, ele foi até Jesus de forma reverente, ele se ajoelhou, se humilhou, a atitude foi correta, mas quando ele ouviu o que precisava ser feito, ele se entristeceu profundamente. Quantas pessoas têm deixado passar as oportunidades? Quantas pessoas têm deixado passar as oportunidades que Deus tem dado a eles? Quantas pessoas saem de casa e não sabe o que vai acontecer com ele naquele dia, mas quantas oportunidades Deus deu a ele e ele não aproveitou. Há um texto que diz: se hoje Deus pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Nós precisamos entender que tudo isso aqui passa. A vida é como um sopro.
Nós nascemos, começamos a nos desenvolver e logo a vida, a saúde, as coisas vão se acabando. Só tem uma coisa que permanece. Aquele moço, ele tinha toda a riqueza que ia continuar, porque a riqueza ela continua. Mas aquele moço ia passar. Quantos de nós estamos vivendo essa mesma coisa? Na Índia, as multidões no desejo de se salvar, deitam sobre camas cheias de pregos, em pleno sol escaldante, balançam-se sobre o fogo debaixo deles. Quantos fazem isso para dizer, eu encontrei salvação? Eles passam sobre o fogo. Deixa eu te dizer uma coisa, o preço já foi pago. Não há como você pagar o preço. Não é fazendo sacrifício que você vai se salvar. O sacrifício já foi feito. Jesus foi à cruz do Calvário por mim e por você. Você não precisa andar sobre fogo. Você não precisa deitar sobre prego. Você não precisa fazer um monte de coisa que as pessoas do mundo inteiro andam fazendo. Não é isso. Jesus já pagou o preço. Ele nos amou de tal maneira que deu a vida por mim e por você. Meus irmãos, quantas pessoas estão escravos do bem, escravos do dinheiro, escravos daquilo que eles possuem, e se tocar nessas coisas, eles perdem até as amizades. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o que Deus te deu, a sua vida? O que você está fazendo com toda essa oportunidade que Deus te deu? Eu não sei o que ninguém aqui faz, porque cada um vive a sua vida, mas os olhos de Deus vê todas as coisas. Hoje um grupo de jovens saíram num barco para se divertir. E no meio do passeio, aquele barco afundou. Nenhum deles saiu de casa para afundar num barco. Nenhum deles saiu de casa com um projeto, hoje eu vou me afundar. Nós não sabemos qual é o que vai acontecer. Cada vez que eu pego a estrada, eu coloco minha vida diante do Senhor. Essa semana, nós viajamos com o pastor João, e ele disse, Senhor, põe um anjo atrás, um na frente, um do lado, outro do outro, um em cima, outro embaixo. Eu falei, estamos guardados. Ele cobriu o carro todinho. E aí, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos. Mas o que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus nos deu? Aí nós falamos, vai ter um culto de adoração ao Senhor. E as pessoas dizem, se eu tiver descansado eu vou. Mas na hora da necessidade gritam, Jesus! E se Jesus repetir para você o que você falou para Ele? Meus irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é importante. Aquele jovem saiu de perto de Jesus triste, porque ele não queria abrir mão da riqueza. Muitos de nós não queremos abrir mão da vida que estamos levando, não queremos abrir mão da vida que estamos vivendo. Hoje de manhã eu falei aqui na igreja, é hora da igreja voltar aos princípios de avivamento. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus.
Não podemos ser crentes nominais, não podemos ser crentes apenas de bater o cartão. Nós precisamos ter o batismo no Espírito Santo, nós precisamos ser crentes cheios do Espírito. Eu não posso andar sem Jesus, eu não posso caminhar sem Jesus, eu não posso viver sem Jesus. O mundo não tem nada para me oferecer. E cada dia o mundo tem menos coisa para me oferecer. Ontem, teve um show no Rio de Janeiro, que lotou tudo. As pessoas estavam sedentas de algo que preenchesse o seu vazio, mas voltaram vazias, porque a emoção passa, o efeito da droga passa, e alguns, quando foram olhar o bolso, o celular ainda não estava lá, perderam muita coisa. Você está na casa do Senhor, sentadinho de uma maneira confortável, e Deus está dizendo a você o que você tem feito com a sua vida. O que você tem feito com a sua vida. Deus está dizendo para você: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde é o teu tesouro? O meu tesouro é o Senhor Jesus, que deu a vida por mim. Há pessoas que desejam salvar as suas almas e não conseguem, porque tem dentro delas ídolos, tem dentro delas manias que não conseguem se livrar. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Quantas pessoas já viveram na terra tentando se igualar a Cristo? E aonde estão eles hoje? John Lennon deu uma entrevista dizendo: somos mais populares do que Jesus no momento. Ainda não sei o que vai desaparecer primeiro, o rock ou o cristianismo. Cristo não era malvado, mas os seus discípulos eram bastante e também vulgares. Para mim, a distorção deles que estraga o cristianismo. 5 meses depois, ele estava morto e os Beatles acabou. Todas as pessoas que tentaram se igualar a Cristo. Tem um homem que construiu algo que todo mundo disse: isso é um fenômeno, o Titanic. E o construtor do maior navio de passageiros da época, no dia que foi lançado no mar, o repórter perguntou para ele sobre a segurança do navio. Era um navio que ia carregar muitas pessoas. E ele disse: minha filha, nem Deus afunda esse navio. E na primeira viagem, bateu num iceberg, matando centenas de pessoas e afundando. Meu querido, quantas pessoas já rejeitaram Jesus e tiveram suas vidas ceifadas, e elas perderam de viver a eternidade com Deus. Teve uma mulher muito famosa no passado, Marilyn Monroe, e ela foi visitada por Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores
da nossa geração passada. E o Billy Graham foi a ela, mandado pelo Espírito Santo, e pregou, sentou com ela, e pregou uma palavra, entregou uma palavra, e ele disse: eu vim aqui porque o Espírito Santo me incomodou para lhe entregar esta palavra. E quando ele terminou, ele disse: eu quero orar por você, você precisa de Jesus. E ela disse: eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, ela foi encontrada morta no seu apartamento. Bon Scott, o vocalista da AC/DC, uma banda de rock, cantava no ano de 79 uma música que dizia assim: vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. E essa música era o carro-chefe deles. Aonde eles chegavam, eles cantavam essas músicas. No dia 19 de fevereiro de 80, ele foi encontrado morto, asfixiado no seu próprio vômito. O que o Senhor está querendo dizer? O que eu quero te dizer é que muitas pessoas rejeitaram Jesus e hoje não podem fazer escolhas, porque a vida deles já acabaram, ou já acabou. A gente só pode fazer escolha enquanto está vivo. Muitas vezes a gente fica brincando, deixa para depois, deixa para depois. Aquele jovem, ele se entristeceu e saiu da presença do Senhor, dizendo: eu vou te deixar para depois, primeiro eu vou cuidar da minha riqueza. E a Bíblia não trata mais sobre a vida daquele moço. Quantas pessoas têm deixado para depois? Eu estava escutando a história de uma moça, mandaram um vídeo para mim, de uma moça cantando. Parece que é Ressuscita-me, essa música que nós cantamos aqui. Marília Mendonça. Ela cantava na igreja. E ela estava cantando naquele culto, adorando a Deus. Perguntaram para ela depois do culto o que ela sentiu, e ela disse: a melhor coisa do mundo é viver para Deus. Essa moça buscou outros caminhos. Se você olhar a letra das músicas que essa menina fez, são músicas terríveis, falando de destruição de lares, de entrega à vida ao álcool, de entrega à vida aos prazeres do mundo. Quantas oportunidades bateu na porta dessa moça? Quantas pessoas foram lá e disseram: menina, você um dia adorou a Deus, volte para a presença do Senhor. Eu vi uma entrevista dela e perguntaram para ela se ela era cristã. Ela disse: eu já fui, eu respeito, mas não é o que eu quero para a minha vida agora. E ela estava vivendo o que ela queria para a sua vida agora. E aqui bem perto, ela veio encerrar a vida dela num acidente aéreo. O que nós estamos fazendo com as nossas decisões? Aquele moço foi embora, porque Jesus tocou no ponto dele, que ele amava, que era a riqueza. O que você tem feito com o sacrifício de Jesus? Homens não pode mudar a sua história, Jesus pode. Quantas pessoas já serviram o Senhor, já foram pessoas que foram usadas por Deus, e hoje estão frios,
não sentem mais Deus, não sentem mais a glória de Deus, não sentem mais a presença do Senhor, estão perdidos no mundo. Hoje o Senhor te chama e diz: é hora de você entender que há um momento para cada coisa. Há um momento de cantar e há um momento de prantear. Há um momento de preencher o vazio da alma. E esse momento é hoje. O Senhor Jesus está dizendo: eu vim aqui para te dar vida e vida em abundância. Ele está dizendo: deixa eu tirar dos teus ombros todo o fardo. Deixa eu tirar dos teus ombros todo o peso da tua alma. Deixa eu tirar dos teus ombros toda a angústia que você está carregando. Hoje, eu escutei de um rapaz: pastor, essa semana eu vivi uma vida tão triste, tão angustiosa. Quantas pessoas estão vivendo isso porque está lhe faltando uma coisa. Jesus disse para aquele moço: está te faltando uma coisa. Você tem dinheiro, você tem fama, você tem tudo, mas está te faltando uma coisa. A mesma coisa, nós estamos aqui hoje te dizendo: está te faltando uma coisa, abrir o teu coração para Jesus mudar a tua história. E você que já é cristão, está te faltando uma coisa, abre o teu coração para pedir: Deus me usa, Deus faz com que a tua presença na minha vida seja real. Eu não quero ser um crente nominal, eu quero ser um crente de verdade, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero que a tua glória seja vista na minha vida. Jesus amou aquele rapaz da mesma forma que Ele te ama, e te incomodou para você vir aqui hoje. Nós estávamos aqui cantando: Jesus, eu quero declarar teu nome, eu quero declarar o teu nome. Sobre todas as coisas, eu quero declarar o teu nome. Qual o nome que você tem declarado? O nome de Jesus? Ou o nome de qualquer outra coisa que te inspire? Tudo passa nesse mundo, tudo passa nesta vida. Quantos cantores que no auge da sua vida foram ceifados, porque tudo que nós conseguimos na terra, fica aqui na terra. Nós não levamos nada. A única coisa que nós levamos é a experiência com Deus. Entre o berço e o caixão estão todas as suas escolhas. Você escolhe tudo entre essas duas coisas. E quais são as escolhas que você tem feito? Quem é que está do seu lado? Antigamente, se escondia essas coisas. Hoje, não se escondem mais. Foi inaugurado em várias cidades do Brasil igrejas com o nome Adoradores de Satã. E um dia desse eu entrei na internet para assistir um culto deles. Eu queria conhecer. Me impressionou a dedicação daquele povo para Satanás e para destruir a vida. Quem é que você está dedicando a sua vida? Aquele povo estava entregando a vida a um destruidor. Hoje, nós estamos te falando de um Deus que muda a tua história. Nós estamos falando de um Deus que reconstruir a tua vida.
Nós estamos falando de um Deus que quer restaurar toda a sua vida, toda a sua história. Nós estamos falando para você da bondade desse Deus, da fidelidade desse Deus, da misericórdia desse Deus, do perdão de todos os seus pecados. Quando Ele derramou o seu sangue na cruz, foi para que todos os seus pecados fossem perdoados. E ali estava pago o preço para que eu e você pudéssemos ter liberdade em Cristo Jesus. Hoje, Deus te trouxe aqui nesse culto de ceia. Quando nós pegamos o pão e lembramos que o corpo de Cristo foi dilacerado por nós. Quando pegamos o pão, lembramos que o corpo de Cristo, Ele foi dividido por amor a mim e a você. Ele foi à cruz do Calvário. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feito a tua vontade, não a minha. Passa-se um tempo, e ele diz, tetelestai, está consumado, o preço foi pago, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, é hora de tomar decisões, é hora de mudar histórias, é hora de mudar convicções. Mestre, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa viver uma vida na presença do Senhor. Você precisa entregar toda a sua vida ao Senhor. Você precisa dedicar a Deus a sua vida e dizer a Ele, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Ele vai te dizer, filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Aonde estão os teus dons? Quando você está na presença de Deus, Deus chama cada um de nós com os dons que Ele nos deu. Mas quando nós entramos nesse processo de nos afastar de Deus, eles se esfriam, eles desaparecem, e nós ficamos em conflitos. Quantos conflitos nós estamos dentro de nós? Sabemos quem nós somos, sabemos o chamado, sabemos do propósito de Deus em nossa vida, mas nós estamos lutando conosco, dizendo, eu não sei como fazer. Deus te trouxe aqui para dizer, hoje você pode restaurar a sua vida. Você pode voltar-se para o Senhor. Você pode voltar-se para o seu Deus. Você pode voltar para que Ele possa te receber. E a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador volta para o Senhor. Querido, nenhum de nós viemos aqui à toa. Todos nós viemos aqui porque o Senhor nos trouxe.